desejos mais intensos começam a esmaecer, desaparecer. Mas a vontade, vamos dizer assim, de vivenciar esses desejos repetidamente como eram no princípio, estão presentes o tempo todo em nós. A gente morre desejando sempre alguma coisa. E a sexualidade ligada ao desejo não se perde nunca durante a vida. E certas situações como essas são estimulantes na fantasia desses desejos, né? E eu posso, então, ter uma intimidade com a outra pessoa pensando em outra pessoa, né? Ou pode haver as coisas que são as evoluções mais comuns, as intimidades que vão avançando, até haver as problemáticas mais graves, né? Ligadas à traição e à descoberta da traição e tudo mais, né? Então, o conselho que pode se dar a essa pessoa é que ele acalente esse desejo sem atuá-lo no real. Que ele não faça nada, mas deguste esta fantasia sem nenhuma predação externa, porque se isso acontecer, ele tem que se dar conta que ele vai ter grandes problemas e toda a estrutura que parece que é harmônica ali naquela vizinhança vai se demolir, né? Então, eu sei o que pode acontecer de ruim. Se eu não atuo, o desejo pode persistir. A Bíblia e as religiões são muito categóricas nisso, né? Já dizia assim, se tu deseja a mulher do próximo, já a tua alma está em pecado e tu pode, se morrer, ir para o inferno. Eu não seria tão radical, né? Eu acho que devemos degustar nossos desejos, mas cuidá-los para que, não indo para a conduta, tenhamos que pagar um preço alto demais por um simples desejo. E isso é muito comum, né? Não é tão incomum assim. Mas olha, isso é o no mais horário, comum no dia, com a pessoa tudo. bem errada. Qual é o homem que, ao chegar num determinado lugar, ou estando em determinado lugar, chega uma mulher produzida, bonita, que tenha toda uma série de atrativos, que não vai levantar os olhos e imediatamente entrar em contato com a sua própria fantasia em relação àquele ser que ali apareceu? Me dá um. Talvez o Papa Francisco, tu acha? Não, porque naquele filme que a gente viu, Os Dois Papas, ele tinha um amor antes de entrar. Ah, bom, Pois é, agora, né? Agora eu acho que não. Mas ele foi apaixonado, né? Foi, Só que quer dizer, então esse desejo faz parte da nossa intimidade, da nossa alma mais profunda. O grande problema é eu atuar meus desejos impulsivamente. Aí o preço a ser pago, depois que eu boto na ação alguma coisa, aí tem uma consequência e é o retorno. Então, aquela posição do eterno retorno é devido ao eu exercer a conduta daquela direção. Quando eu ultrapasso o limite da fantasia agindo na realidade, aí eu já estou comprometido com os efeitos do que eu fiz. Uhum. Aqui tem uma ouvinte que está meio que criticando e tal. Ela disse que eu não deveria expor que eu não tenho religião, que eu não assisto novela, que isso porque eu posso influenciar outras pessoas. Não entendi. Como é que ela disse? Ela disse que eu não... Ela está me criticando, dizendo algumas coisas, mas de forma bem afetiva, tudo bem. Mas assim, a parte que cabe para nós aqui é que ela disse que eu não deveria anunciar, falar que eu não tenho religião, que eu não assisto novela, que eu não vejo BBB, porque eu posso influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí eu não entendi. Ela está achando que
como tu é uma pessoa que tem um acesso de comunicação amplo e tem pessoas assim que idealizam a tua maneira de ser e o que tu faz, aí começa a haver os chamados seguidores, né? E aí então, bom, se a Beatriz não assiste novela, não vou assistir. Mas não tu não acredito. estás fazendo nada a não ser dizendo das tuas preferências. Se alguém acha que isso deve motivar a sua conduta, isso funciona assim, a mesma coisa que eu ver uma novela, ou ler um livro, ou ver uma notícia. Essas notícias vão mexer com as condutas de todo mundo. Mas o que nós devemos entender é que cada pessoa tem a sua capacidade de autonomia de escolher o que é bom para si ou não. Isso é uma liberdade pessoal. Sim, e eu sou radical nessa liberdade. Exato, então tu é capaz também de dizer o que tu gosta ou deixa de gostar. Só porque tu é uma comunicóloga que tem um nível de avanço na comunicação com muito mais pessoas que o comum, não quer dizer que tu não te coloque como tu é. Porque os modelos estão aí o tempo todo para a gente seguir ou não. Mas depende da minha capacidade de autocrítica, né? Ninguém vai deixar de assistir uma TV ou deixar o seu culto, a sua religião, porque alguém falou que não vai, que não gosta. Eu não acredito que o ser humano seja tão influenciável assim. Eu vejo as pessoas como adultas. Então, tu é democrática ao ponto tal que o que eu penso e acho, eu sou capaz de dizer. Agora, o que os outros vão achar do que eu penso e acho, vai depender de cada um na sua liberdade pessoal. Correto, 100%. Agora é isso aí. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Agora a pessoa vai entender assim o assado e não é comigo. Né? Não, porque senão eu não estou dando a responsabilidade que uma pessoa deve ter ao ouvir uma comunicação ou vir uma notícia. No fim, nós ficamos proibindo a liberdade de expressão, né? Sim, é como se tu estivesse falando para pessoas incapazes, e não é o meu caso. É como se todo mundo fosse... Ah, não, olha, tem crianças de 8 anos te ouvindo, Beatriz. Sim. Acho que difícil. Vamos ter que botar o programa a partir dos 18. Mas sabe que há muitos e muitos anos, quando eu direcionei a minha profissão para falar de política, porque fui eu que fiz isso, né? Eu fui contratada para falar sobre culinária, sobre comportamento feminino, aquelas coisas que geralmente as mulheres faziam. E eu decidi que não, que eu queria falar sobre política. Isso em 1917. Aí comecei a falar e daí fui chamada na direção. A senhora acha que alguém está interessado em política? Isso não é um assunto que o povo se interessa. A senhora tem que falar para o povo. Eu digo, sim, mas o povo não se interessa por política porque ele não sabe como é que funciona. E eu só quero falar de vez em quando, não vou ficar falando o tempo todo. Não, mas não pode. Mas só que eu continuei. E de novo fui chamada e tal, mas só que daí começou a crescer o meu Ibope. As pessoas gostavam do que tu falava? Não, muita gente começou a descobrir coisas sobre política, porque realmente era proibido quase. Tinha aquele programa para falar sobre política e o resto era só encher linguiça, né? Como eu chamava. E aí comecei, foi porque assim, mas o que a minha proposta sempre foi fazer a pessoa pensar, não como eu, até questionar o que eu estou falando, mas saber que o que eu estou falando existe e que está ali na tua frente. Que teve uma época que eu me surpreendi com uma informação que acabou ficando bem clara. A maioria das pessoas achavam que não pagavam impostos, porque elas não pagavam imposto de renda. Acredita nisso?
Eu comentei que é um absurdo, porque o pobre paga mais imposto, bababá, daí fiz um discurso contra os impostos, e vieram várias pessoas, não, mas eu não pago imposto, eu não tenho nada que ver com imposto de renda, não pago imposto. Digo, Jesus, Maria José, São Fernão de Aquino, quando tu compra uma garrafa de cachaça, tu tá pagando imposto, quando tu acende a luz, tu tá pagando imposto. As pessoas não sabiam. A maioria não sabia, né? A maioria não sabia. Que o imposto está embutido. Em tudo. Nós respiramos, tem mais imposto. O IPTU num bairro nobre é um pouco mais caro que o IPTU perto de uma fábrica de poluição. Até tem um preço assim, parece que é 2 ou 3% para o hipotético roubo no supermercado. Tem. Eles, tudo já está dentro. Está embutido, né? Está embutido. Então, o imposto, como é que se diz no Brasil? Quantos meses tu leva pagando imposto antes de começar realmente a ganhar? Dizem que aqui é 4 meses, né? 4 meses, mais ou menos. Mas eu acho que se a gente pagasse imposto durante 6 meses e nós tivéssemos boas estradas, boas escolas, bons hospitais, estava bem pago. Saneamento básico, né? Saneamento básico, água tratada, estava bem pago. Porque hoje, por exemplo, tu paga o teu imposto, para quem paga imposto de renda, tu paga imposto embutido no arroz, na batata, e tudo tem imposto, na luz, na energia elétrica, no telefone, tudo tem imposto. E depois tu tem que pagar para ir no médico, tu tem que pagar uma escola para o teu filho, tu tem que pagar, quer dizer, é uma bitributação permanente. Tu vê que a gasolina sai da refinaria a R$1 e pouco, né? Sim. E depois, quanto é o preço na bomba? Porque é tudo não há realmente transparência, não existe uma coisa assim que é feito realmente para alguns, como dizia um colega nosso de trabalho, para alguns enricar. O pessoal entra no serviço dirigindo um Chevette e 2 anos depois está com uma Mercedes, entende? Aqui no Brasil a gente sabe que 1% ou 2% da população tem quase que 40% da renda global do país, né? Uhum. É mais ou menos por aí, né? Olha só. Ou até o dobro, até deve ser mais, né? Deve ser mais. Deve ser mais. Deve ser mais, e a impressão que dá é que essas pessoas parece que perderam, se a gente for analisar o DNA, elas perderam alguma coisa de humano, porque elas realmente não se importam. A situação do Myanmar, por exemplo, é uma situação, se tu lê a respeito desse país, tu fica, as crianças lá estão esquálidas, estão cadavéricas, tudo fome, patrocinado por aquele, lá os árabes, aquele pessoal rico lá que tem rei, rainha, mataram um jornalista, agora não me lembro, sei que é a Arábia Saudita. Então, assim, é como se a gente tivesse algumas pessoas que parecem seres humanos, mas que não são. Que estão num lugar absolutamente fora de qualquer possibilidade de serem atingidos, né? Ontem, por exemplo, o pessoal unido lá em Davos, eles colocaram preço do prejuízo que eles vão ter, o mercado vai ter, com o fim da Amazônia e com o fim dos corais no mar. Eles já botaram o preço que eles vão perder.
E pronto, entende? Quer dizer, não existe pessoas que moram na Amazônia, não existe vida, não tem animais, não tem flora, não tem fauna, não tem nada. Tem preço. No mundo econômico, tudo tem um valor claro e bem objetivo econômico, né?